Apocalipse número 9, irmãos. Apocalipse 9. Apocalipse capítulo 9 é o nosso texto base para a nossa meditação que iniciamos na última terça-feira passada. Amém, querido? Eu vou ler, os irmãos me acompanhem. 9, de 1 a 11. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Lembra que nós lemos isso no capítulo 12? E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens um selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matasse, sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, ao versículo 6, os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros e de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses. Versículo 11 diz: tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Irmãos, falamos na semana passada, vou recordar os irmãos, das coisas que estão acontecendo. Não sei se os irmãos viram hoje, de ontem para cá, Estados Unidos foi visitado por 7 grandes tufões, de ontem para cá somente. Não sei se eu assisti no Bom Dia Brasil hoje, pela manhã. Falei de tragédias, de guerras, de terremotos, falei de epidemias que estão acontecendo. Falamos também, irmãos, que o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias seriam difíceis, e falamos que esses dias, no grego original, são dias com influência de quê? De demônios. Também nós falamos daquilo que João viu, né? Os anjos caindo do céu, como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 12, eles foram lançados para a terra, irmãos. E eu li na semana passada, Efésios fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, dominadores desse mundo tenebroso, que estão aonde? Nas regiões celestiais. Eu falei sobre isso na semana passada. Falamos também, irmãos, que Satanás recebe agora a chave do abismo. Falamos, irmãos, que o nosso tema é a cavalaria do inferno, e falamos de algumas características dos gafanhotos que saem do abismo. Esses gafanhotos que saem do abismo são o quê? Demônios. E esses demônios têm o espírito de destruição, falei sobre isso. Falei também a característica do espírito do poder e do que eles estão hoje infiltrados em muitos lugares. Falamos também do espírito de inteligência. Falamos também do espírito de sensualidade. Lembro-me, queridos, que nós falamos que vivemos hoje num tempo onde a orgia, a pornografia, o homossexualismo, e cada dia que passa mais estão se tornando normais. Falei também, queridos, sobre as características desses demônios, um espírito de violência. Os seus dentes como dentes de leão. Estava vendo a reportagem depois disso. Não sei se os irmãos assistiram. Há poucos dias atrás foram queimados 2 dentistas em São Paulo. Uma dessas que foram queimadas porque ela tinha apenas R$30 no banco. Agora eu vi uma outra reportagem. Um professor, eles foram assaltá-lo. Ele tinha R$100. Aí eles começaram a brincar com ele, com um líquido inflamável. E porque ele tinha R$100 apenas, ele foi queimado vivo. Não sei se vocês viram essa reportagem dessa semana agora. Vivemos um tempo de violência, irmãos. São espíritos de violência.
Falamos também, queridos, do espírito de inatingibilidade, ou seja, esses gafanhotos são seres sobre-humanos, inatingíveis, invisíveis, podem ser destruídos com armas humanas, nem com bombas, mas somente as armas espirituais dadas por Deus, que somente a igreja tem. E por último, irmãos, eu falei de espíritos de obscuridade. E nessa noite, querido, nós queremos falar sobre a missão principal dos gafanhotos do abismo. Vou chegar mais perto de vocês. Vocês vão sentando para lá e eu vou chegando para lá, tá bom? A missão principal, irmãos, dos gafanhotos do abismo. A primeira missão deles, queridos, é de atormentar os homens. Olha o que diz no versículo 4 e 5 do capítulo 11, do capítulo 9. Vamos ler juntos? E foi-lhes dito: versículo 5 diz assim, irmãos: foi-lhes também dado não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpiões quando ferem. Olha aqui para mim, irmãos. Eu gostaria de ressaltar algo muito importante aqui nessa noite. O versículo 5, irmãos, nos fala que o quinto anjo, versículo 1, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu. E na parte B do versículo 1 diz: foi-lhe a chave do poço do abismo. Então foi entregue para ele. Correto, irmãos? Todo mundo entendendo isso aqui? Para a gente não entender uma batalha espiritual errada, foi-lhe dado. Nós vimos aqui no versículo 4 que foi-lhe dito que não causasse dano à terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e não somente aos homens que não têm o selo de Deus. Você está percebendo aqui que é colocado limite para ele? Você está vendo aqui que ele está debaixo do cabresto de Deus, mas ele faz somente quando Deus autoriza? Você está conseguindo entender isso aqui, meu irmão? Ao versículo: foi-lhe também dado não que os matasse, sim que os atormentasse. Tudo que Satanás faz, querido, é por permissão de Deus para cumprir os seus propósitos. Querido, as limitações que Deus impõe às atividades das criaturas indicam que Deus está no pleno controle dos acontecimentos. Tá bom, meu querido irmão? Não precisa desesperar. Deus está no controle absoluto. Ele tinha a chave do abismo porque foi o quê? Dado para ele. Foi permitido atormentasse os homens, mas foi dito: não pode matar. Mas por quê? Porque Deus deu essa autoridade para ele. As pessoas hoje, na verdade, andam muito atormentadas. O versículo 5 revela que esse tormento, como nós lemos, é como o tormento de escorpião para alguém. Foi isso que nós lemos. Eu não sei se vocês já passaram por isso, ou já experimentaram visualizar alguém picado por escorpião. Querido, quando alguém é picado por escorpião, a dor é tão terrível que ele sente náuseas, vômitos terríveis. Se for criança abaixo de 5 anos, se não for medicado, se não tomar o soro, é um perigo perder essa criança. A pessoa contorce, a pessoa ela esmurece devido à dor. Isto fala, querido, que o tormento é como o tormento de escorpião. O verso 10 fala que esses gafanhotos tinham cauda como escorpiões e ferrões. A missão, querido, de atormentar os homens. O tormento que esses demônios provocam na vida dos homens não é um sofrimento imaginário, mas real. Irmãos, as pessoas têm vivido um tormento. As pessoas têm sofrido, as pessoas têm padecido, as pessoas têm se contorcido sem saber o que fazer. A segunda missão é de causar dano aos homens. Ao versículo 4: e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte.
Então foi permitido que eles causassem o quê? Danos. O versículo 10 diz o seguinte: tinham ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Esses seres malignos, eles recebem poder, como nós vimos aqui no versículo 3, foi dado por Deus. O versículo 3, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, todo o poder, tanto do abismo, como para atormentar, e tudo foi dado para eles, para causar danos aos homens. Oh, queridos, quantos danos esses demônios têm causado aos homens, quantas perdas, quantas lágrimas, quanta vergonha, quanta dor, quanta angústia, quantos lares estão arrebentados, quantas vidas estão iludidas, quantas pessoas com a esperança totalmente morta. Irmãos, os lares estão sendo destruídos, a família experimentando o desconstrucionismo da família. A cada dia que passa, irmãos, o inimigo tem entrado e sentado na sala das famílias. Quão difícil é convencer para um casal. Quando você vai conversar com um casal sobre divórcio, você fala: querido, por detrás desse divórcio tem um demônio. Querido, por divórcio tem um demônio. Por detrás da separação tem um demônio que vem roubar, matar, destruir. Entenda isso, querido irmão. Você que é casado, entenda que Satanás quer destruir o seu casamento. Você que tem família, entenda que Satanás quer sentar na sua sala, quer fazer morada com você, quer dominar a sua mente, quer dominar a sua família. Entenda isso, querido, que ele recebeu o poder para atormentar as pessoas. Oh, querido, o versículo 6 nos diz que o tormento causado aos homens é pior do que a morte. O tormento causado por esses gafanhotos é tão grande que os homens buscarão a morte. Vamos ler o versículo 6 todos juntos? Naqueles dias, irmãos, os homens, o causado por esses gafanhotos é tão grande que os homens buscarão a morte a fim de encontrar alívio para a agonia, mas nem mesmo a morte lhe dará alívio. Eu não sei se você sabe desse dado estatístico, mas você sabe que existe mais no mundo do que assassinatos? Sabia disso? Existem mais suicídios no mundo do que assassinatos. Mais pessoas se matam do que são mortas. Olha aqui para mim, irmãos. Você já percebeu que nós não temos noticiário, notícia de suicídio? Já reparou isso? Você reparou que os telejornais, rádios, televisão, com muita dificuldade anunciam o suicídio? Sabe por quê, querido? Porque existe interno no meio jornalístico de não divulgar suicídio. Preste atenção, querido, para cada um suicídio que é divulgado, a imprensa, ela esconde quantos? 10. Nós não temos notícias de suicídio. Existe entre a imprensa mundial para não divulgar suicídio. Queridos, alguns anos atrás, hoje não tanto, né? Mas todo o dinheiro do mundo que era arrecadado no sentido de superfaturamento de políticos ia para onde? Para a Suíça. Suíça, irmãos, é considerado um dos países com a renda per capita maiores do mundo. Sabe o que acontece hoje na Suíça, irmãos? Tem um dos maiores índices de suicídios do mundo. O Japão ainda é hoje a segunda economia do mundo. Um dos maiores índices de suicídios do mundo que não são divulgados. Irmãos, de cada um suicídio que é divulgado na imprensa, há 10 que não são anunciados. O tormento causado aos homens é pior do que a própria morte. Terceiro lugar, querido, nós falamos na última terça-feira próxima passada sobre as características desses demônios, as características desses gafanhotos que saem do abismo. Falamos hoje, irmão, a missão principal desses gafanhotos.
atormentar os homens, causar dano aos homens, e também, querido, que esse tormento é pior do que a morte. Você poderia me fazer uma pergunta assim: pastor, e a situação do povo de Deus diante dessa cavalaria do inferno? Como é que fica o povo de Deus diante disso? Essa é a pergunta, irmãos, que nós temos de trabalhar nesse momento. Eu creio que aqueles que estão aqui desde a terça-feira passada podem estar assustados e perguntando assim: o que fazer diante disso? Se nós temos demônios da sensualidade, demônios da destruição, demônios que estão na família, demônios que estão na escola, se esses demônios têm a missão principal de atormentar os homens, aí você poderia me perguntar: pastor, e o povo de Deus diante dessa cavalaria do inferno? Em primeiro lugar, querido, os selados estão livres do tormento. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Dá para melhorar essa microfonia aí, não? Tá brava aqui, viu? Ou só eu que estou achando? Tá ruim, não tá? Tá muito fonia aqui. Oi, oi. Alô, som. Parece que você está conversando e tem um rádio atrás falando da gente, né? Efésios, melhorou. Efésios 1. Oi, oi. Efésios 1. Versículo 13. Leiamos. Está muito ainda, irmãos. Está bravo. Vamos ler. Em quem? Irmãos, preste atenção no texto que nós lemos. Vai lá agora para Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse 9. Apocalipse 9, versículo 4, o nosso texto básico. E diz assim, vamos: foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e não somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Querido, o diabo e os seus demônios, de acordo com textos sagrados, eles não têm poder sobre aqueles que receberam o selo de Deus. Amém? Isso é maravilhoso. E o importante nisso, querido, é perguntar assim: você já tem o selo de Deus? Pastor, o que é o selo de Deus? Espírito Santo. Quando você recebe o Senhor Jesus, você é selado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá promessa. Lemos ali em Efésios capítulo 1, versículo 13, que você ouve o Evangelho da salvação, você crê no Senhor Jesus Cristo, e você é o quê? Selado com o Santo Espírito da promessa. A cavalaria do inferno não pode esmagar debaixo das suas patas aqueles que foram redimidos de Deus. Não foi isso que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 12? Que somos libertos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra, testemunho. Aqueles, querido, que têm o sangue do Cordeiro, aqueles que têm o selo do Espírito Santo, diz o texto, querido, foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens não tem o selo de Deus sobre as suas frontes. É por isso, irmãos, que os homens estão desesperados. Aqueles que não têm Jesus, irmãos, estão desesperados, porque eles não têm o selo de Deus. Eles estão atormentados por demônios. Olha o que diz lá em 1 João 5. Vamos lá, 1 João.
1 João, versículo 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno o quê? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro de quem? Jaz do maligno. 1 João 4,4. Vamos ler? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Queridos, aquele que tem o selo de Deus, ele não pode ser tocado. Você é uma propriedade de Deus, diz a Escritura Sagrada. Lá no Êxodo, capítulo 19, 5, fala que você é um tesouro particular de Deus. 1 Pedro 2,9 fala: vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo o quê? De propriedade exclusiva de Deus. Perguntar, pastor, que selo é esse? É o selo do Espírito Santo. É o selo dado ao que crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. É aquele que agora recebe Jesus, como nós lemos, Efésios 1, de 13 a 14, fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Irmãos, quem sabe aqui o que é penhor? Lá no banco tem penhor? Tem? Então fala para nós o que é penhor, doutor gerente. Isso, exatamente. Penhor, queridos, é quando eu deixo algum bem para garantir que eu vou pagar aquela dívida. Não é isso, doutor gerente? Ou seja, eu tenho um bem. Geralmente, eu acho que a Caixa Econômica Federal, ela tem penhor de joias, não é isso? E penhor de valores. Aí você tem um cordão que vale R$1.000, você tem uma joia que vale R$1.000, um anel, você vai lá e penhora. Ou seja, aquela joia é a garantia que você vai pagar aquela dívida. Se porventura você não pagar aquela dívida, ela já está paga. Através de quê? Através do penhor. Querido, o Espírito Santo de Deus que habita em nós é o penhor, é a garantia que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Amém? Glória a Deus por isso, querido. Ele deu o Espírito Santo como penhor, como garantia. Quero pregar sobre o Espírito Santo aqui daqui a uns dias, pregar sobre o que é esse selo do Espírito Santo. Eu não tenho prazo aqui agora, que tem várias questões para falar, mas o Espírito Santo, querido, é o penhor. O que diz o final, o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o quê? O resgate da sua propriedade. Quando a pessoa vai lá pagar a dívida, o que ele faz, doutor gerente? Ele vai lá e resgata. Ele pega aquela joia e resgata. Sabe quem vai ser resgatado, querido? É você. O Espírito Santo habita em você, ele é o penhor, resgate. O tesouro maior, querido, é você. O tesouro maior não é a joia, é você. E louvado seja Deus que aquele que tem o selo do Espírito Santo, ele não pode ser tocado. Fico perguntando para você, querido, onde fica a maldição hereditária num texto como esse? Pergunto para você, querido, aonde fica o banho de descarrego num texto como esse? Ontem eu estava com o Daniel sentado na sala lá. Falei, meu Deus, o que esses homens estão fazendo com o Evangelho? Irmãos, desculpa a sinceridade do meu coração, mas tem sido pregado pouco Evangelho hoje na televisão, irmãos. Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus. O que está sendo anunciado, querido, não tem nada a ver com o Evangelho. O crente, ele foi liberto o dia que ele recebeu Jesus. O crente foi liberto o dia que o Espírito Santo visitou. O crente foi liberto no dia que ele foi batizado com o Espírito Santo. O que diz Romanos capítulo 8, versículo 1? Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, como é que fica as maldições familiares? Acabaram. Não tem maldição, não tem condenação.
Ah, pastor, mas meu pai era pai de santo, meu cunhado era pai de santo. Ah, porque tem pai de santo, meu querido, não preocupa com isso. Você foi lavado pelo sangue de Jesus, e nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Satanás não te toca, o demônio não te toca, maldição na sua casa. Sabe por quê? Porque existe o sangue de Jesus que te cobre de todo o pecado. Querido, nós ouvimos o Evangelho. Depois que nós ouvimos o Evangelho, como nós lemos lá, querido, a palavra da verdade, agora o homem deu a vida para Jesus. Jesus levou sobre si as nossas chagas, as nossas feridas. Depois diz o texto que crendo em Jesus, nós cremos nele, tendo nele também crido. É preciso colocar a nossa confiança em Jesus, creia nele como seu Salvador, creia nele como seu Senhor, creia que Jesus venceu, creia que Jesus esmagou a cabeça da serpente, irmãos. Nessa promessa que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A cabeça da serpente já foi esmagada, querido. Jesus, ele triunfou sobre os demônios na cruz. Jesus ressuscitou com poder e desbaratou os poderes do inferno, querida. Pastor, o que eu faço diante dos meus medos, diante das minhas assombrações, dos meus demônios? Corra para Jesus, creia nele, creia nele. Oh, querido irmão, se você já foi selado com o Espírito Santo, você está totalmente livre, e livre agora em Cristo Jesus. Oh, irmão amado, a cavalaria do inferno, esses demônios têm destruído vidas, eles têm tido um poder, um domínio, eles têm tido um espírito de sensualidade. Mas você precisa entender, querido, que os selados estão livres do tormento. Você precisa entender que o selo do Espírito Santo protege você do tormento. Você precisa entender, querido, que quando você ouviu o Evangelho, você creu em Jesus, a sua vida foi totalmente liberta e lavada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Querido irmão, depois de conhecer as características dos terríveis gafanhotos do abismo, saber qual a principal missão, bem como depois de verificar a situação do povo de Deus diante dessa cavalaria do inferno, tudo o que nos resta, querido, é nos proteger com o selo do Espírito Santo. Ontem, na hora que eu liguei a televisão, o bispo que estava lá, anunciando que era para quebrar as maldições, anunciando através de uma ex-sensitiva, uma ex-mãe de santo, não recorre à Bíblia para saber o que fazer, mas ele recorre a uma ex-sensitiva. Já viu isso? Tem uma mãe de santo, que se diz ex-mãe de santo do lado, e ela vai te dar orientação espiritual. Querido, quem é o pai da mentira? O diabo. Eu estava comentando essa semana, acho que foi com os meninos da classe doutrinária, domingo. Alguém fala assim: pastor, mas na igreja do senhor não tem possessão. Pastor, na igreja do senhor não tem libertação. Tem sim, querido. Todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele foi liberto. Pastor, mas cadê os possessos? Olha aqui para mim, irmãos. Você acha que possesso vai vir em igreja presbiteriana? Você não dá microfone para o capeta. Ele gosta de microfone. Ele gosta de ser entrevistado. Ele não vai ser entrevistado. Se porventura aparecer um possesso, o culto não para por causa dele. Por quê? Porque o nosso culto é cristocêntrico. O centro do culto é Cristo. Ah, não para culto por causa de demônio, não, querido. Eu sei que é presbítero e diácono, prepara, porque se aparecer um possesso, você vai lá para baixo com ele e o culto continua aqui, meu filho. Prepara. Tem que ficar preparado, 24 horas por dia. Você tem que estar preparado a tempo e a fora de tempo. O fone, ele não recebe. Ele não é entrevistado. Você não dá ibope para ele. O demônio vai vir na igreja presbiteriana, meu irmão?
Não, querido. Ele gosta de quê? Ele gosta de show. Ele gosta de aplauso. Ele gosta de parar culto. Uma vez eu estava na igreja, chegou o rapaz, sentou lá. O olho dele fazia 360 graus. Adivinha o nome dele? Zé Geraldo. Falei, miserável, logo Zé Geraldo. Outro nome não, Zé Geraldo. E o bicho estava rosnando lá, eu sentei perto dele e falei assim, você fica quietinho e fica caladinho aí. No meio do culto ele levantou, vou no banheiro. Eu falei, você vai no banheiro, mija e volta, senta aí, fica quietinho, até o culto acabar. Nunca mais voltou, irmãos. Sábado eu cheguei aqui na igreja, aí veio sentar um rapaz naquele banco ali, falou, pastor, toma cuidado, porque toda igreja que ele vai, ele dá show. Falei, você não se preocupar, não vai ser aqui. Se ele começar a ficar possesso, você leva lá para baixo. Se for demônio, sai na oração. Se não for, dá umas esfregas nele, que logo vai embora. Só dá umas esfregas nele, porque se não for demônio, ele começa a doer, fala, não, acabou, tem de ir embora. Irmãos, pelo amor de Deus, gente, nós não podemos ser ignorantes teologicamente, nem ignorantes bíblicos. Ver qual credibilidade que eu posso dar para entrevistar ele. A Bíblia fala que ele é o quê? Pai da quê? Pai da mentira. Aí eu vou conversar com ele para ver de onde ele está vindo. Se eu não posso acreditar nele, se ele é o pai da mentira e vive mentindo desde o início, aí eu vou entrevistar para ele para saber de onde ele veio, para onde ele... Um dia agarrou no meu pé e falou, eu quero te contar uma história. Eu falei, não, você pode ficar calado que eu não quero saber a história sua não. Você é mentiroso e vai embora. Vou conversar com o demônio, gente. Vou conversar com o capeta. Vou entrevistar o demônio, se ele é o pai da mentira. Querido, fique tranquilo. Tem um selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Tem um sangue de Jesus sobre você. Tem uma proteção celestial. Como nós lemos aqui nesse texto de Apocalipse capítulo 9. Ele recebeu a chave do abismo. Foi-lhe dado autoridade, tudo é dado a ele, mas tem um controle absoluto de Deus. Ele não toca nos selados do Senhor. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, já vencemos pela palavra e já vencemos pelo testemunho. E louvado seja Deus por isso. Se porventura na sua casa, na sua família tem um espírito de separação, no dia que chegou onde você parou, porque você é servo do Senhor Jesus, amém? Acabou, querido, acabou. Ah, pastor, não tem problema, você recebeu Jesus, acabou. Você foi lavado, foi remido. Ah, mas o meu pai fazia isso, meus parentes, centro espírita, mexia com magia negra. Recebeu Jesus, querido, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora olha para mim, querido, para encerrarmos. Diante disso tudo, irmãos, nós precisamos ficar assustados? Não. Nós precisamos proteger com o selo do Espírito Santo. Precisamos de nos revestir da armadura de Deus. Precisamos ficar com medo? Não. Mas precisamos levar Satanás um pouco mais a sério, viu, gente? Tem gente que brinca com os demônios. Tem gente que brinca e acha que ele não atormenta. Tem gente que brinca e não acha que ele está por detrás das coisas mais malignas que existem, e ele está. Eu quero dizer para você, querido, que ele é cruel. Ele vem para roubar, matar e destruir. A essência do coração de Deus, querido, é a bondade. A essência do coração de Satanás é o quê? É a maldade. Da mesma forma que Deus é um ser, Satanás também é um ser. E não pense que ele tem misericórdia de ninguém, meu querido. Ah, ele vai ter misericórdia do Samuel com... Não, querido. Ele não vai ter misericórdia dos nossos filhos com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses. Ele vai colocar coisas lá para roubar, para matar e para destruir essas crianças. Ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir o seu lar, ele quer destruir o seu negócio. Mas se com o sangue de Jesus... Cubra-se da armadura que Deus já preparou para nós, como nós lemos aqui em Efésios capítulo 6, revestindo de toda a armadura de Deus,
A armadura que Deus já preparou veste o crente do alto da cabeça até o planto dos pés. E essa armadura, ela já está preparada. E existe, querido, algumas formas de nos apropriarmos dessa armadura. Terça-feira que vem eu falo sobre isso. Amém? Terça-feira que vem eu falo sobre a armadura de Deus e como nos apropriarmos dessa armadura. Nos protegermos como crentes, nos revestindo da armadura de Deus. Terça-feira que vem eu continuo. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus possa trazer paz ao seu coração. Que Deus possa trazer refrigério para o seu coração. E que você possa descansar no Senhor. Se você tem o selo do Espírito de Deus, vai tudo bem. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Vamos colocar de pé e vamos orar. Semana que vem nós vamos estudar sobre Efésios capítulo de 10 a 18, revestindo-se da armadura de Deus. Interessante, irmãos, que esse texto de Efésios, Deus mostra claramente que Ele preparou uma armadura para nós. E agora Ele nos mostra como nos revestir dessa armadura. Existem alguns pré-requisitos, irmãos, para revestirmos dessa armadura que Ele já preparou. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus possa te levar para casa debaixo da graça e da misericórdia dEle. Deus querido, nós te adoramos e te bendizemos por essa noite. Privilégio que temos de estar na casa do Senhor. Obrigado, Deus, pela graça do Senhor Jesus, o evangelho da salvação que chegou até a nós. Obrigado pelo selo do Espírito Santo, que pela graça do Senhor foi nos concedido. Obrigado por cada família dessa igreja, obrigado pela vida dessa igreja. E que no nome do Senhor Jesus possamos nos apropriar pela fé e nos revestirmos da armadura que já preparou para nós. Abençoe cada família aqui representada. Abençoe, Deus, desde a mais tenra criancinha até o mais velho ancião. Que a bênção do Senhor possa estar sobre esses irmãos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor possa sustentar, Deus, a igreja do Senhor, o povo do Senhor, porque em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Leva-nos em paz para os nossos lares, visita os enfermos, cura os enfermos. Só possa estar visitando o teu povo. Nosso irmão Seu Zequinha, que foi operado de vista novamente. Que o Senhor abençoe o teu filho, guarde-o, capacite os médicos, é cirúrgico. Abençoe também, Deus, a Rafaela nesse tempo de tratamento. Que a bênção do Senhor, a bênção da cura possa estar sobre ela. Abençoe também o Pedro, filho do nosso irmão Paulo Polito, que está internado. Visita com poder, com graça, repreenda a enfermidade, cura, restaura, para a glória do Senhor. Nosso irmão Adonias Rosa também, que está em convalescência de uma cirurgia lá em Cuiabá. Que a bênção do Senhor possa estar sobre ele, Pai, no nome de Jesus. E clamamos a Ti, Deus, pelos demais enfermos, pela Priscila, filho do nosso irmão presbítero Moacir. Abençoe, Deus, a mente, o coração da Priscila. Cura, Deus, em nome de Jesus. Visita, Deus, com poder, com graça. Visita também, Deus, nossos lares, livrando-nos das enfermidades, das pragas e das pestes. Ó Deus, tudo aquilo que tem assolado, Deus, que possa ser repreendido, Deus, e ficar longe do povo do Senhor. Em nome de Jesus, vamos a Ti. Visita com cura, visita com milagre. Ó Deus, dá-nos cobertura espiritual. Cobre os nossos lares com o sangue do Senhor Jesus. Que a nuvem da glória do Senhor possa pairar sobre as nossas famílias, guardando, sustentando, trazendo temor, trazendo refrigério, trazendo a cura para o Senhor Jesus. Intercede também, Deus, pela vida do Aguinaldo, esposa da nossa irmã Sandra, que está lá em Belo Horizonte fazendo tratamento. Cura espiritualmente, cura fisicamente para a glória do Senhor. Intercede pela vida da Luciana lá em Teoflotone. Ó Deus, que no nome do Senhor Jesus não fique nenhuma sequela desse quadro tão grave que ela sofreu, Deus, dessa síndrome de HELP. Livra a tua filha, aquela criancinha que nasceu prematura. Que a bênção do Senhor possa estar sobre eles. Abençoe, Deus, cada pessoa, Deus, que tem sido cometida de inflamações, de infecções, ó Deus, também de infecções pulmonares. Ó Deus, teu povo, Deus, em nome de Jesus. Temos vivido um tempo adverso, Deus. Creio que nunca vimos tanta enfermidade como temos visto nos últimos dias. Mas nós pedimos, proteja o povo do Senhor e cura o povo do Senhor. Também que haja um tempo, Deus, de cura espiritual, um tempo de salvação no meio das famílias.
aqueles que estão longe do Senhor Jesus, que possam voltar, aqueles que estão afastados da presença do Senhor. A nossa igreja seja aquecida, Deus. Temos percebido muita frieza no meio da igreja, muita indiferença, muita ausência do povo do Senhor, mas que o Espírito Santo do Senhor aqueça o teu povo, que o fogo do Espírito Santo do Senhor, o coração da tua igreja, faça uma igreja viva, uma igreja missionária, uma igreja intercessora. Levante um povo de oração nesse lugar, levante irmãs de oração, levantem homens valorosos, varões de oração, levanta jovens e adolescentes que buscam e que oram para a glória do Senhor Jesus. E que a maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre essa igreja amada, também, Deus, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senta aí, meu irmão. Final de semana, irmãos, vou usar os banheiros, viu? Graças a Deus. Ficou muito bacana. Você pode dar uma passada lá, dar uma olhada. Ficou bonito mesmo. Graças a Deus por isso. E temos muito ainda a continuar construindo aí, e Deus vai nos abençoar, irmãos. Deus tem dado fidelidade a essa igreja, e eu louvo a Deus por isso. Nós temos, graças a Deus, uma obra contínua, continuada essa obra, continuada, e graças a Deus, conversamos e dá para continuar, irmãos. Vamos fazer o outro banheiro ali, e temos mais coisa para fazer, e Deus tem sido fiel para conosco. Isso é a misericórdia e a graça de Deus para conosco. E tudo que temos feito, irmãos, lembra do Antigo Testamento que tinha de ser o melhor para a casa de Deus? Esse é o princípio que eu tenho. Tudo tem de ser do melhor. Meia boca não, tem de ser do melhor. Sabe para quê? Porque se é para Deus, tem de ser do melhor. Para mim não. Para mim, minhas calças jeans é 30 conto, 20 conto, 30 conto, é caro. Mas para Deus, irmãos, tem de ser o melhor. Por quê? Porque Ele merece o melhor. Deus abençoe a todos. Quero ir na porta te cumprimentar.